Quem é do Peixoto me conhece, mas o pessoal dos seus convidados que vieram através de você não me conhecem, né? Então vamos me apresentar. Meu nome é Joana, eu sou professora de História, trabalho no estado do Espírito Santo, né? Na escola, a gente chama de Peixoto, é Antônio José, eu às vezes troco Antônio José Peixoto Miguel, isso. E que se localiza no município da Serra, né, Espírito Santo. E aí a gente está com essa iniciativa de fazer lives uma por semana para poder ficar um pouco mais perto dos meninos, para poder conversar sobre assuntos gerais, bater um papo chamar pessoas que vão acrescentar alguma coisa, alguma questão e tudo mais. Já falamos de coisas diversas aqui. Eu mesmo falei de história da música, teve professor que falou do Enem, teve outras sobre. A do Enem foi com a Fran, que acabou de entrar. Teve Legal. o professor de física que falou sobre física no dia a dia, né? Se a física é importante no dia a dia, enfim, cada um no seu quadradinho ali, no seu pensar e ajudando um ao outro. E eu te chamei por dois motivos. Primeiro, porque a gente se conhece aí há alguns anos e a nossa proximidade. Segundo, por conta da sua competência, né? Professor maravilhoso. E é o meu professor, né? Nesse momento eu estou no papel inverso aqui, eu sou aluna também, além de professora. Então, eu tenho esse papel agora, nesse momento de aluna e professora, consigo falar nos dois espaços agora. Então, acho que ajuda um pouco para a gente pensar. E a ideia da live é justamente falar sobre essa modalidade que para alguns é muito nova, né? Que é essa possibilidade de estudar online, né? Seja EAD ou aula online, aula remota, mas que para você já é aí, ó, bem conhecida, você já usa há um bom tempo. Nós mesmos sempre, nossas aulas sempre foram online, né? Nossas aulas sempre foram dessa modalidade. Então eu queria que você se apresentasse e já começasse a falar um pouquinho de você, da sua formação. Tá ótimo. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Muito me honra poder falar para uma comunidade escolar, né? Sobretudo da escola pública no Brasil, que é tão violentada há tanto tempo, né? Sim. E nós, professores, temos sido alvo de várias críticas, de várias de coisas horrendas, né? Que em um Uhum, país onde se preza pela educação jamais ocorreria, né? sim. Então, eu sou aluno de escola pública municipal, escola pública estadual, depois Universidade Pública Federal, e Uhum. então falar para a escola pública muito me honra e muito me alegra. Então, desde já eu agradeço a você pelo convite, por poder falar para a comunidade da escola Antônio José Peixoto. Então, eu sou formado em letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora, sou licenciado em língua francesa e em língua portuguesa, Uhum. e meu mestrado é em estudos literários. Eu estudei um autor de língua francesa, e no mestrado eu acertei um pouco as contas com uma disciplina que me é muito cara, que é a história. Eu sou um grande apaixonado pela história, um grande leitor de livros de história, por conta muito da influência, né, do meu pai, que também Uhum. amava a história, e gostaria que eu tivesse feito a formação, né, em história, mas acabei indo para as letras. E meu mestrado em escravidão nas ilhas do Caribe francesas. Então, eu Uhum. trabalhei literatura e história, a narrativa da escravidão em um autor da Martinica, que é uma ilha do Caribe, e eu trabalhei como a história da escravidão a partir de dois romances.
e fiz isso para que a gente pudesse chegar na atualidade e trabalhar quais são as consequências da escravidão, do regime da escravidão nas sociedades onde esse regime existiu. Como que nós hoje, né, negros e descendentes, né, nós sofremos na pele o estigma desse passado colonial escravocrata. Então, esse é o meu percurso de formação. Trabalho com o ensino de língua francesa já há 13 anos, em curso. Trabalhei no projeto de universalização das línguas estrangeiras na Universidade Federal de Juiz de Fora por 3 anos também, dando aula, né, para os alunos de todos os cursos da graduação. E na internet eu estou desde 2016. E eu acho que a gente está junto desde 2017 ou 16, é alguma coisa assim, não é? Como você, como meu professor, eu não lembro se é 17 ou 16. Eu acho que é 17. Eu também acho que é 17. 17, porque você vai contar como que a gente se encontrou? Então, eu conheci ele por acaso. A gente se conheceu muito por acaso. Né, Léo? A gente se conheceu numa viagem. Exato. Era 31 de dezembro. A data é marcante, né? 31 de dezembro. E eu estava com 2 amigos passeando. A gente estava em Toulouse, meio perdido, porque ninguém sabia falar francês direito. Eu era a única que conseguia entender, não sabia falar. Então eu entendi o que falavam comigo, mas eu não conseguia pedir um prato no restaurante. Era mais ou menos assim. Era uma coisa horrorosa. E aí a gente estava numa igreja, não era? Não lembro qual era a igreja. Exatamente, numa igreja. Vocês estavam saindo, eu estava entrando. Eu tinha viajado, eu ia lá com um casal de amigos, mas houve um imprevisto, eles não puderam estar. Eu acabei indo sozinho. E entrando nessa igreja para conhecer, né? Eu sempre entro em museus, igrejas, etc. Vocês estavam saindo. Você, a Dinorá e o André. O André. Eu os escutei falando em português e fui perguntar sobre qual era a programação da cidade para o final do ano. Vocês acabaram me explicando o que provavelmente aconteceria. Eu colei em vocês e não larguei mais. Isso, aí a gente passou o dia juntos em Toulouse, fomos para o apartamento onde você estava, passamos o ano novo lá, não é isso? E Exatamente. No dia seguinte a gente convidou você para ir para Carcassonne com a gente, assim, Léo, você está fazendo o que aí? Nada, né? Então vamos com a gente para Carcassonne. Exatamente. Foi exatamente assim que a gente se conheceu. A gente perdido e você ajudou a gente até pedir comida, porque a gente não sabia pedir comida. Você poderia, né? Quer dizer, um ajudando o outro, né? Sim. Foi ótimo. Foi ótimo. Foi meio interessante. Aí depois, já de volta no Brasil, eu entrei em contato com você, não foi isso? E aí você começou a ser meu professor. E aí, vou dizer que meu francês melhorou bastante. Eu estou sendo abusada de falar, porque eu estou falando por mim. Não, e é verdade. Avançou muito. Já tinha uma base muito boa, né? Porque você foi aluno da universidade. Sim. Já tinha uma base muito boa e nós só trabalhamos em cima dessa base, né? Os seus professores da universidade fizeram um trabalho excelente também. Sim, sim. Minha dificuldade, você, né? E aí é o que eu acho bem interessante, aí a gente já está avançando um tanto, dessa aula que é online e é nós dois ali, onde você trabalha justamente as minhas necessidades, né? As minhas necessidades, por exemplo, de pronunciação, que eu tenho dificuldades, as minhas necessidades de falar, que eu tenho dificuldade de construção de frases, né? Eu vejo que, por exemplo, você quase não trabalha vocabulário comigo, porque você vê que eu tenho uma base de vocabulário, né? Exato. E trabalha muito mais na parte de construção de frases,
na parte de pronunciação do que nas questões que eu não tenho tanta necessidade assim. Então, é a parte, já adiantando um tanto do nosso programa, que é uma parte boa dessa possibilidade aqui de aula online, né? Bom, mas, enfim, a gente se conheceu quando você já dava aula online e você virou assim, então, eu sou professor de francês e eu dou aula online. Eu fiquei, aula online de francês? Que estranho. Por que aula online, Léo? Por que você decidiu dar aula online? Exato. Então, curiosamente, alguns alunos já haviam me pedido para fazer aula online, porque eles se prepararam comigo, foram para a Europa para fazer mestrado, doutorado, ou até mesmo para o Canadá. Chegando lá, eles sentiram a necessidade de manter o contato com a parte didática da língua, né? Ou seja, o estudo formal do idioma. E eu procurava na internet para eles, se fosse em Paris, eu conheço algumas escolas, né? Porque eu tenho alunos que já estudaram, mas em outros locais eu procurei para esses alunos endereços, eles foram, se matricularam, estudaram, mas às vezes não se adaptaram à metodologia. E pediram para que eu continuasse a fazer esse trabalho com eles. E você, professora, sabe como nós temos esse apego com os nossos alunos, né? Sim, então, muito. Depois de muito relutar, eu acabei cedendo ao pedido de uma aluna, em primeiro lugar, que estava fazendo doutorado na França, uma historiadora aqui de Minas Gerais, muito competente, e que tinha que apresentar o trabalho para uma banca estrelar, assim, né? Com muita gente importante. A filha do Antônio Cândido é uma das professoras, né, nesse instituto, e ela pediu, falou, por favor, continue trabalhando comigo. Aí, como falar não a um pedido de por favor de um aluno que está sozinho do outro lado do Atlântico, né? Então, eu comecei com essa aluna, depois uma outra amiga, professora da Universidade de Goiás, daqui de Juiz de Fora, foi trabalhar lá, me pediu, aí eu comecei e não parei mais. Então, foi realmente respondendo a uma necessidade que as pessoas tinham de manter contato com o idioma, estando fora ou do país, ou da sua cidade, onde eles aprenderam, e continuar com alguém de confiança. Eles me escolheram, entrei e nunca mais saí. E eu entendo, tá? Porque eles não quiseram sair, tá? Porque, ó, gente, maravilhoso. Maravilhoso. Não largo também. Mesmo. E, bom, por que eu decidi por aula online? Porque, né, eu tinha outras, acho que talvez tinham outras possibilidades, né? Até antes mesmo de te conhecer, tinha a UFES aqui. Bom, eu não morava mais tão perto da UFES, né? Eu moro na Serra, a UFES fica em Vitória, e trabalho em Nova Almeida, né? Que é Serra também, mas é bem longe. Gente, é porque o Léo é de Minas, ele não tem muita noção, mas é bem longe. É um percurso, assim, mais de 10 quilômetros da onde eu moro para Nova Almeida, mais de, acho que quase 20 da onde eu moro para UFES. Quase. Eu sei que de ônibus daqui até a UFES dá 2 horas. Tá. Então é muito longe. E aí não tinha um horário que dava para eu sair do trabalho e ir para o francês lá na UFES. E nem a possibilidade de ir para o francês na Aliança Francesa, porque também não tinha horário, que é o outro lugar aqui que tem. Não tinha horário e era fora de mão completo para mim. Não tinha condições. Então eu parei meu francês. Eu estudei enquanto eu era da graduação, né? Depois, quando eu fiz o mestrado, eu ainda estudei um pouco de francês e parei. E não estudei mais.
E aí foi quando, nesse período que eu tinha parado, que a gente, né, se conheceu e eu vi a minha dificuldade enorme com o francês durante a viagem. Nós tivemos muito problema durante a viagem, essa viagem que a gente se conheceu. Um dos problemas foi que a gente não conseguia alugar um carro, porque a gente não conseguia fazer que a mulher entendesse que a gente queria, o que a gente queria. A gente gastou 4 horas para tentar alugar um carro e não conseguimos. Porque uma hora Entendi. ela queria um documento ou outro, não sei o que, e a gente não entendia o que, que era. Foi uma confusão danada. Foi muito chato aquele dia. E foi muito frustrante pra gente. Porque foi um problema de comunicação, né? Esse problema de comunicação me deixou muito, muito mal, assim. Eu fiquei com uma sensação muito ruim de Paris, da França. Ah, esse chato, não sabe inglês, saco, não posso falar inglês nesse país, né? Esse mal-estar. Mas, gente, ninguém é obrigado também a saber inglês. Aqui vem turista e a gente também não sabe. Então, eles também não é culpa deles, né? E nem seria se fosse o contrário. E aí, quando você me falou da aula online, eu fiquei, olha, não é uma má ideia. Porque aí, para mim, é uma praticidade imensa. Gente, vocês não fazem noção. Teve um ano, acho que foi 2018, que eu não tinha horário. E o meu horário do Léo não batia. E aí, eu acho que eu estava trabalhando em uma outra escola, além do Peixoto. E a gente teve aula no meu horário de PL. Você lembra disso? Que eu tinha PL. Volta e meia alguém abria a porta e via, o que está acontecendo aí? O que Ei, está fazendo Mariana, aí? Volta e meia alguma coisa acontecia, volta e meia alguém aparecia do nada. Aí eu falei, peraí, Léo. Peraí, ô menino. Oi, aham, tá. Era assim, era uma doideira. lembro perfeitamente. Tinha dia que a internet caía, tinha dia que eu tinha reunião, enfim. Só que para mim, Tarde, Mari. aquilo dali foi o que dava. E se não fosse aquilo, não tinha como ser. Então é uma praticidade para mim enorme. É fantástico, eu adoro essa praticidade dessa possibilidade. Sim, 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 sim. O Rafael está pedindo para a gente falar. Olha, Rafael, isso é sacanagem comigo, hein? Você quer me testar, hein, Rafael? Rafael é nosso professor de física, entendeu? Ele agora adora testar os outros. Fala para ele que se ele ficar até o final, nós vamos falar um pouquinho francês ao final. Isso aí. Aí, ó. Feito o pacto. Feito até o final e a gente fala. Bom, e aí a pergunta que é a live, né? É possível estudar em casa? Exato. É a pergunta que todo mundo quer saber, né? Sobretudo tudo que nós estamos vivendo. É possível estudar em casa? Sim, é possível. Pessoas aprenderam muitas outras coisas durante suas vidas em situações bem precárias. Primeiro, nós não estamos aqui romantizando quem precisou caminhar quilômetros para chegar à escola, quem estudou em uma escola em barro, quem estudou em uma escola sem teto. Nós não estamos romantizando isso. Primeira coisa. Segunda coisa, que nós não estamos romantizando a falta de esforço das pessoas, né? Olha, se você lutar, você vai conseguir. Infelizmente, não é assim, né? Nós vivemos em um país cuja realidade social não permite a utilização do termo meritocracia, né? Nós não podemos falar em meritocracia, não há equidade entre os pares. Então, não é romantizar aqui o esforço de quem conseguiu ser um em mil. Não é isso. Mas estudar à distância, online, é possível sim. Nós aprendemos sim.
eu tenho experiência de quem não sabia nada e hoje se comunica perfeitamente, né? Agora, o que é preciso ser feito é adequar a necessidade do aluno, né, de quem quer aprender, ao meio, no caso, ao meio online, e ao que ele quer aprender, porque isso também conta muito. Uma pessoa que quer aprender um idioma é diferente de uma pessoa que quer fazer uma faculdade durante 4 anos, em que ela vai ter que trabalhar todos os conteúdos online. Então, são abordagens distintas, né? São abordagens distintas. E é importante também que a pessoa se conscientize qual horário ela funciona melhor. Ela é uma pessoa mais diurna? Ela é uma pessoa mais notívaga? Então, se ela vai render mais de manhã, se ela vai render mais à tarde, se ela vai render mais à noite, porque se ela trabalhou o dia inteiro, chega em casa e está muito cansada, o rendimento dela vai ser muito baixo. Exatamente. Né? Se for aquela pessoa que trabalha o dia inteiro, chega em casa, come alguma coisa, toma um banho, está nova, beleza, tudo bem. Agora, do contrário, eu desaconselho essa prática. Então, primeira coisa, estudar online é para quem pode escolher tirar um tempo em um local, tirar um tempo, ter um local apropriado e ter os recursos, ou seja, internet, computador, para que possa fazer isso. Porque nós não podemos falar que todo mundo pode fazer. Não, não é verdade. Né? Porque se você não tiver um tempo de qualidade, as ferramentas necessárias, o seu aprendizado vai ficar prejudicado e você vai se decepcionar. E isso vai fazer com que você bloqueie, né? Então não vai fluir como é necessário para que você desenvolva no aprendizado de um idioma. Sim, e Léo, a gente tem assim, né, falando de aula online de línguas, a gente tem uma série de questões. Você normalmente trabalha com adultos que te procuram, né? Não são jovens ainda, já tem uma maturidade. No meu caso, por exemplo, eu já fiz faculdade, eu sei como estudar, eu sei o que eu quero, eu tenho já uma formação. Eu inclusive falo para você, Léo, eu quero aprender francês para isso. Para que você trace ali o caminho para eu chegar. No nosso caso, o caso que nós estamos vivendo agora, não é exatamente esse. Né? A gente tem aí alunos que não têm o como estudar já na cabecinha deles, porque a escola é também um local do como estuda, né? Eles não têm o para que estudar, e isso dificulta bastante. Então, você consegue pensar, ou já pensou em alguma solução que ajude alunos e professores? Eu tenho conversado bastante com meus amigos, professores, tanto na rede municipal quanto na rede estadual, bem como na rede particular de ensino. Tudo que nós estamos vivendo é muito recente, né? Somos todos aqui aprendizes deste momento, que é a pandemia e a necessidade do confinamento. Só que as crianças, os adolescentes, até mesmo os jovens adultos e adultos que estão nos cursos superiores, nos cursos técnicos, eles precisam dar sequência ao aprendizado, né? Então, o que eu tenho visto, Joana, que tem me encorajado bastante, é o seguinte. Primeira coisa, é preciso diferenciar ensino à distância, a EAD, que não existe nas escolas públicas neste momento, não se faz EAD nas escolas públicas neste momento, nem se tem uma prática que é muito comum nos países do hemisfério norte, que é o homeschooling, né? Que são os pais responsáveis
por ensinar os seus filhos. Então, esse homeschooling é a escola em casa. Então, os pais são responsáveis pela educação dos seus filhos. Salvo engano, a legislação brasileira não permite esse tipo, não é isso? Verdade. As crianças Não têm de ser permite. escolarizadas. Precisam Então, estar nós não temos matriculadas. homeschooling por uma questão legal, né? Não pode funcionar no Brasil. Se eu estiver errado, por favor, podem me corrigir, mas eu acredito que no Brasil não é legal essa prática. Quando essa prática existe, os pais, eles têm tempo para passar com seus filhos, eles têm um repertório de conhecimento para poder estudar com seus filhos, e eles têm condições financeiras de pagar professores particulares para ir até suas casas. Então, isso é uma escolha. A EAD, eu tenho uma experiência como professor também na EAD, porque eu trabalhei 2 anos no mestrado de gestão e educação, de avaliação da educação pública da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu fazia parte da equipe que trabalhava na plataforma e atendia esses alunos durante a semana, né? Então, nós tínhamos contato durante 6 meses online e 2 vezes por ano eles vinham até Juiz de Fora, passavam 2 períodos conosco de 20 dias, mais ou menos. Então, isso era educação à distância, porque nós monitorávamos o trabalho, né, e dávamos as orientações na plataforma. Então, estávamos ali para tirar dúvidas, estávamos ali para discutir temas e orientar a realização de trabalhos. Então, o que está acontecendo na educação brasileira hoje? Salvo algumas experiências de escolas particulares, nós estamos fazendo uma transposição do ambiente escolar para o ambiente virtual. É isso que tem acontecido. As crianças têm assistido a vídeos, né? Assistindo ou tendo aulas ao vivo, porque não podem estar na escola, e após essas aulas, elas passam, se forem no período da manhã, na parte da tarde, elas passam o período realizando as atividades que foram aconselhadas, orientadas na parte da manhã, na presença do professor. Isso não é a EAD, isso é transposição do ambiente escolar. Agora, o que eu vejo como positivo e o que eu fomento, eu acho que é importante pensar. É importante pensar que agora, pensar em uma realidade do ambiente escolar, à distância, sobretudo nas escolas públicas brasileiras, é um grande desafio. Mas as crianças não podem ficar desamparadas. Então, ainda que seja essa transposição, eu acho que ela é positiva, contudo, ela precisa ser orientada e monitorada. Como? Talvez possa ser pelo WhatsApp, né? Talvez possa ser por deixar, não sei, encontrar um jeito de mandar mensagens para esses alunos. Como vai fazer isso? Não sei. Né? Não estudei para pensar nisso. Eu estudei para fazer isso em sala de aula. Em casa, né, no ambiente virtual, eu consigo monitorar as atividades, porque nós utilizamos o Google Docs, né? Ele está disponível 24 horas. Então, se o aluno fizer atividade no Google Docs, ele me manda a resposta, eu vou lá e corrijo. Eu mando a atividade no WhatsApp e o aluno pode me mandar também um áudio lendo a atividade, falando o que fez, quais são as dúvidas para que eu possa corrigir. Então, neste momento, eu acho que seja a internet, seja o WhatsApp, é o que nós vamos conseguir ter mais sucesso. Mas ainda assim não vai ser suficiente, porque o número de crianças que ainda não têm acesso à internet é muito grande. Mas continuo dando parabéns a vocês, aos amigos professores e professoras da rede pública de ensino, porque vocês têm sido um herói, feito um trabalho heróico, né? De, seja gravar vídeos, disponibilizar materiais, né, em forma de texto, para que eles possam continuar tendo aí acesso, né, ao conhecimento que faz parte da formação deles. Sim, a gente tem percebido assim que está
bastante complexo tudo isso, né? Porque não é só a falta de acesso, né? É a falta de acesso, são as dificuldades do dia a dia. Tem menino que, por exemplo, precisa ficar com o irmão porque os pais precisam trabalhar, enfim, eles têm toda uma dificuldade. Uma dinâmica que é bem complexa, né, nesse processo de aula online, vou colocar assim, mas você colocou muito bem, nem é aula online, nem é EAD, é um outro processo, é uma outra dinâmica, que é, né, completamente paralela às duas. Mas eu também vejo algumas vantagens nisso, né, como você colocou. Uma das vantagens eu vejo que eu vejo com nós dois, assim, né, na nossa dinâmica, eu estou vendo na dinâmica com os meninos, que é a seguinte vantagem. Apesar de ser só nós dois, e com os meninos eu tenho, sei lá, nem sei quantos alunos eu tenho esse ano, acho que são 400, Meu não sei, Deus. 300, não sei, deve ser por aí. Na nossa dinâmica, eu mando, né? Você falou lá do Doc, do Google Doc, eu mando a atividade, você corrige, você consegue corrigir, anotar e tudo mais. Na dinâmica de sala de aula, isso é impossível. Eu olhar caderno por caderno não dá, eu vou gastar uma aula inteira olhando todos os cadernos e olhe lá, né? E nessa dinâmica tem sido possível, por exemplo, correções mais pontuais em atividades, né? Algumas orientações mais diretas a alguns alunos, algumas coisas que da sala de aula não são possíveis. Até mesmo o uso de vídeos, às vezes, traz uma interação com eles que é interessante. Que às vezes o vídeo em sala de aula às vezes é um pouco complicado passar. Não tanto no Peixoto, que lá, graças ao bom pai, temos uma boa estrutura com data show em cada sala, né? Então, caixa de som em cada sala. Então, ainda bem que lá tá ok. Mas não é assim em todas as escolas públicas, né? A maioria mal tem o quadro. E às vezes o Exato. quadro está ainda difícil de escrever ainda. Então, ainda assim, lá tem tido dinâmicas interessantes, sabe? Assim, de possibilitam coisas interessantes. E outra coisa, é muito mais fácil de corrigir, gente. Olha, porque como eles escrevem digitado, não é a letra deles, eu consigo entender tudo. E, gente, não se sintam mal, meninos. A minha letra eu sei que vocês também não conseguem entender. Então agora veio o meu troco, tá? Porque eles vivem reclamando da minha letra. E o Então, quadro. tem as vantagens, sim, desse estudo. Agora, a maior dificuldade que a gente percebe é justamente deles serem jovens, adolescentes, e que Exato. não sabem se organizar. O saber se organizar é a parte que eu acho que é mais dificultosa. Porque, por exemplo, eu quando estudo, eu tenho um horário, eu estudo todo sábado, domingo, eu estudo francês de tal horário a tal horário, ponto. Eu sentei a bundinha ali na cadeira e vou estudar, não vou levantar. Máximo que eu vou levantar é para pegar mais chazinho ou mais água. Pode gato chamar, pode o que for. Só que, e outra coisa, eu tenho local para fazer isso, né? Isso também é a grande vantagem. Então, essas questões práticas, né, de se organizar é que faltam muitas vezes aos meninos. Eu acho que a gente falou de quase tudo, né? Sim, sim. Claro que, só pegando aí um pouco do que você, continuando aí no que você estava dizendo, os desafios para a educação básica, eles são muito maiores, né? Porque Uhum, eles têm que dar com todos os conteúdos, dar conta sim, aí de matemática, português, história, geografia, né? Ainda sim. tem as aulas de educação física, né?
Os professores têm que reinventar também o modo de ensinar online para Uhum, essa disciplina. Então, professores e alunos, agora eu tenho visto o esforço de ambos os lados, né, para poder passar por esse momento com menos danos possíveis, né, uhum, porque nós teremos uns mais, outros menos. sim. Mas o que vocês têm feito online, os professores, é um trabalho que realmente é digno de bater palma de pé, porque vocês têm sido criativos, né? Criativos e muito positivos, né? No enfrentamento dessas questões, porque preparar o material sem saber se isso vai ou não gerar resultados, se a pessoa vai ler, vai assistir ou não, é desafiador também, né? Porque Uhum. por mais que precisemos aí do dinheiro para pagar as nossas contas, a motivação conta muito, né? Algo que eu vejo, assim, as nossas aulas, como são online, eu olho para você. Então, eu tenho um professor que é real na minha frente. Ele não está comigo, ele está lá em Juiz de Fora, eu estou aqui na Serra, mas tá ótimo. Você fala comigo, a gente olha olho do olho. No caso dos meninos, eu acho que essa falta dessa parte também deve ser Muito. é, ruim. E eu vejo que eu sinto falta disso com eles. Gente, virou um nome para mim que eu não sei, às vezes, se esse nome tá bem, se não tá, porque às vezes eu tô dando aula, muitas vezes a gente está dando aula, né? A gente olha para o aluno, mesmo que sejam 30, 40 numa sala, e a gente vê, não, peraí, isso tá uma bosta. Não, peraí, tem alguma coisa de errado. Não, ou então, não, peraí, tá legal, ó, tá funcionando. A gente vai olhando e vai vendo. O que funciona e o que não funciona, né? Exatamente. Aqui a gente, nesse sistema, né, que a SEDU e outros municípios e prefeituras, municípios e estados, desculpa, estão colocando, não tem isso, não tem essa possibilidade de olhar o aluno e ver assim, não, e aí, você está conseguindo? De sentar com ele, de sentar perto dele, de ver, de sentir se eles estão aprendendo ou não. E isso é algo que, para mim, faz muita falta. Sabe assim? Dá uma saudade da sala de aula, tá? A gente gosta, né? É fazer o quê, né? E aí, essa falta desse olhar, eu, eu vejo os meninos fazendo atividade, mas eu olho assim, tá, mas eu acho que esse menino não entendeu. Só que eu não sei, não dá para conversar com ele para saber se ele realmente entendeu ou não. É muito complicado para gente. E eu imagino que no lado dos alunos fazer atividade de forma tão fria deva ser também difícil. É simplesmente uma atividade que ele vai responder ali e não houve envolvimento. E aí, se a gente lembrar do nosso querido Paulo Freire, né? O envolvimento afetivo faz Totalmente. parte, faz Totalmente. parte da educação. Sobretudo neste período da vida, né? Em Sim, que a ação da identidade, né? O reforço da identidade, a construção da identidade, que é um processo enquanto nós estivermos vivos, né? Jamais uhum, quero, eu jamais quero ser raiz preso, né? Identidade ela está sempre em construção. sim. Para essa idade é muito mais eles precisam disso, né? Eles precisam do toque, do acolhimento, do som da voz, de ouvir o outro colega, Uhum, alteridade, né? A partir do outro. sim, Então, a sala de aula, ela é um ambiente de socialização fundamental, né? Na infância e na adolescência. Então, aprender em sala de aula faz diferença, né?
tu está falando aqui sobre os amigos, né? É isso. Faz muita falta aprender em conjunto, né? Nós aprendemos Uhum. com os acertos e com os erros dos outros, né? O professor Sim, corrigindo uma resposta errada. Então, é isso que nos constrói. Então, o ambiente online, neste caso, quando você só posta, ele deixa a desejar nesse sentido, né? Quando só há sim, postagem, atividade, o aluno tem que ser totalmente autônomo, né? Isso, aí sim. ele deixa a desejar bastante nesse sentido. E existe também ali todo uma necessidade de socialização no recreio, né, no, entre eles, que eles estão impedidos ou que está limitado nesse momento. Existe uma gama de questões que não estão sendo atendidas para eles. Eu brinco assim que a escola tem. O Andrew falou assim, olha, nunca mais eu vou faltar aula. Duvido, mas tá, a gente vai fingir que é verdade. Minha vida! Nunca mais eu vou faltar aula na minha vida. Isso, Simone, tira print mesmo. Tira print para cobrar. É isso aí. E essa dinâmica entre eles é muito necessária desse ambiente escolar, porque os amigos, Nova Almeida é um local pequeno, e a escola servia muitas vezes de local social mesmo, para eles conversarem, se interagirem. A gente Sim. percebia isso muito claramente assim nos meninos. E agora isso está limitado. A gente tem. É muito engraçado, assim, que a gente vê com pouco contato que a gente tem com alguns meninos, eles falam tipo o Andrew, professora, eu tô com saudade até da aula. Até da aula. Até da aula. Maravilha. E é muito assim, e essa saudade que bate mesmo, porque esse ambiente virtual frio, né? Ele é complicado. Ele é possível de se aprender? Sim, é possível de se aprender. Mas a gente consegue aprender e ensinar questões um pouco mais frias de conteúdo, formais. As questões não formais de socialização, de lidar com regras, lidar com o outro, isso não está ali, né? Isso está fora desse ambiente virtual, isso está no contato entre as pessoas. E a escola é Exatamente. local para isso. Sim. É claro que em um outro contexto, o ambiente virtual pode ser auxiliar ao trabalho feito em sala de aula, né? Só que Sim. neste momento ele é a única possibilidade. E Uhum. para que fosse uma realidade essa possibilidade, nós teríamos de viver numa Dinamarca, né? Em que é uma Suécia. E infelizmente não é o nosso caso. Então, o que for, eu acho que as iniciativas elas precisam ser tomadas. Os Uhum. alunos, eu acho que não podem ser penalizados ficando sem aula só porque a internet não é uma realidade. Não estou dizendo que não estou querendo ser, não estou dizendo que é preciso dar aula a qualquer preço, a todo custo. Não é isso. O que eu estou Uhum. querendo dizer é que as ideias elas precisam ser postas em prática para que nós possamos ver o que realmente funciona e o que não funciona. Se, Sim. se aqueles alunos que precisam pegar um ônibus para estar na escola, porque moram na zona rural, as prefeituras, as secretarias de educação, elas precisam encontrar um meio de fazer com que essas pessoas recebam o material. É isso que eu Uhum. gostaria. Porque eu tenho certeza do engajamento da minha classe. Eu tenho certeza. Os Uhum. professores não estão assistindo a guerra, né, da batalha. Mas eu gostaria também que os representantes políticos, né, e as secretarias fizessem a parte deles para que os alunos tivessem acesso ao material. Aqueles alunos que não têm acesso à internet, tá?
Não vai ser agora que eles vão ter acesso à internet. Mas eu acho que eles deveriam receber em suas casas. Como? Aí é logística da prefeitura, não é comigo. Né? Nós não somos Sim. administradores. Aliás, em sala de aula, professor é tudo, né? É delegado, é médico, é psicólogo, né? Psicólogo é muitas vezes a maior parte da minha função em sala de aula. Mais do que E, ensinar. e fico muito feliz também em ver como é preciso agora enxergar os professores com outros olhos, né, Joana? Sim. Porque mesmo os pais que queriam fazer o trabalho com seus próprios filhos estão aí, ó, De não cabelos aguento em pé, não aguentam mais. voltar. E eles não aguentam imagina um professor com 30, né? 30, 40, porque eles adoram colocar aluno extra na sala, né? Sim, 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 É, exatamente. essa realidade, né? Essas questões da nossa realidade são sempre tumultuadas, como você falou, acaba sempre sobrando para a gente, né? E aí a gente tem um processo, né? Que eu vi muitos alunos, por exemplo, você chegou a comentar, os meninos têm muitas disciplinas. E cada disciplina posta uma atividade por semana, né? E aí vira um mundaréu de atividades por semana. São pelo menos, os meninos do ensino médio são 11 disciplinas, são Meu pelo Deus. menos 11 atividades por semana, Uhum. toda semana. Isso mais vídeos, né? A gente está falando de atividade de fazer isso, mais vídeo. Então, vira uma questão muito complicada para eles. Só que também a gente não tem opinião nesse momento, porque foi colocado e nós estamos realizando. Dessa forma, assim, é, é o que você falou, é tudo jogado para o professor. É jogado para o professor fazer isso, o professor fica sobrecarregado também, porque nós também estamos de quarentena, tem professora em casa, com filho, com marido, com etc. Né? Tem professora doente em casa também. Sim, Tem todas as questões da vida que acontecendo também para gente. E aí vira sobrecarga na gente, sobrecarga nos meninos e toda essa logística, né, ela não foi pensada para funcionar como deveria. exato. Agora, na escola, a gente está tendo algumas mudanças, né? Uma delas talvez diminua um pouco a sobrecarga de tanto dos professores quanto dos alunos, mas ainda estamos em fase de adaptação porque é tudo muito novo para a gente, para a escola, é toda uma realidade diferente. Sim, Então, que estamos aí tentando negociar, ajustar, assim como todo mundo. exato. Exatamente. Então, assim, neste momento, eu acho que é importante tentar, né? Nós, professores, temos aí esse pacto, né, com a educação. Então, buscar formas de fazer com que o dano seja o menor possível, porque vai haver. Uhum. Independente se Sim. você estuda numa escola onde você paga 2.000 de mensalidade ou na escola pública, onde você não paga, mas isso não quer dizer que a qualidade seja necessariamente melhor, porque eu tenho, né, você, né, querida amiga, etc., e vários outros colegas muito competentes, né, no ensino público, gratuito. Então, não é questão de qualidade, é questão de estrutura. Então, eu acho que neste momento, toda forma de engajamento para que os alunos recebam o material e possa repensar as avaliações, possa repensar esse momento. É um momento realmente de avaliar, é um momento de passar conteúdo, de passar que tipo de conteúdo, que tipo de formação nós vamos querer neste momento. Então, eu acho que neste momento tudo é válido. Tudo é válido para pensar como essas crianças, esses adolescentes vão continuar tendo acesso ao que é disponibilizado num ambiente normal de aprendizagem. Acho que
É isso, eu só queria. O Andrew, meu querido, meu anjinho, não é tudo culpa da China, meu amorzinho. A China não tem nada a ver com o vírus, tá, meu querido? Os vírus surgem em lugares diferentes. Já surgiram vírus aqui na China, nos Estados Unidos, México e etc. Só surge, é vírus, meu amor, tá bom? Não tem nada a ver com a China em si, tá bom, meu anjinho? Léo, então a gente prometeu, né? Faltam aí um pouquinho mais de. Eu não consigo ver aqui o tempo. Eu não sei mexer aqui. Eu não consigo ver. Enfim, eu acho que falta aí uns 9 minutinhos. Nós prometemos Tem uma falar em fala aqui, Joana, francês. uma fala que Ah, o Kessner falando, olha, a educação, a educação é tão desvalorizada que mesmo diante deste cenário de pandemia, cujos profissionais são extremamente sobrecarregados, as cargas horárias e os desafios da tecnologia forçada que afeta. Exatamente. Então, ainda mais o físico e o psicológico dos profissionais. Concordo plenamente com o que o Kessler disse, porque o que nós temos visto são professores e alunos sobrecarregados, né? Com uhum, muitas atividades, tendo que dar conta de planejar, efetivar essas atividades e verificar se os alunos estão fazendo, se não estão fazendo, né? E os alunos também, né? Tendo que dar essa resposta, às vezes em sim, ambientes não propícios para o estudo, né? Que às vezes não moram em casas onde há um espaço para que eles possam estudar, há uhum, casas onde não há mesmo nenhuma mesa, né, Joana? Então, sim. onde essas crianças vão fazer essas atividades? E tendo que dar conta de tudo sozinhos, né? Uma autonomia não prevista, né, pelo nosso grande mestre Paulo Freire, né? A autonomia Sim. prevista é uma outra, é uma monitorada por um Um profissional da profissional. educação. É uma autonomia monitorada. Mas essa autonomia do se vira não é previsto, né, para as crianças. Então, é Uhum. um momento de sobrecarga, tanto física quanto psicológica, né, da nossa classe, né, como professores. Sim. Mais alguma questão? Acho que não, né? Não, acho que Não vi é nada isso. aqui. Ahn, Temos que pagar a promessa e Ah, encerrar. sim, ao professor de física, né? Isso, ao Rafael. Pode Ele ainda começar, está Léo. aí? Ele ainda Eu está aí, acho que Rafael? tá. Rafael, você Rafael, tá aí ainda? Rafael, você está aí? Ó, ele tá aqui na minha lista como tá, mas ele não quer falar nada. Ah, o Rafael. Oi, Roberta. Beijos, bisu. Roberta é uma grande leitora. Beijo pro Léo. Obrigado, minha linda. A Roberta é uma grande leitora, Joana, assim como você. Ela Ai, tem obrigada um pelo blog. grande. Não, grande leitora. Ama ler. E faz também lives sobre leitura, sobre os livros. Acontece que as lives delas geralmente são no horário das minhas aulas, então eu não tenho podido Ok. acompanhar. Mas amo a Roberta, amo de paixão. Amo de paixão. Como é que chama o professor de física? Eu acabei de me esquecer. Rafael. Rafael. Rafael, Ele respondeu aí. Ele respondeu que ele tá aqui. Tem que ok. falar francês agora. Oui. Rafael, bonjour, Bonjour. ça va? Ça va bien. Et toi? Et je vais très bien, merci. Et il fait chaud à Vitória? Non, non. C'est un peu de froid. Un peu froid. Un peu froid. Oui, ici, je suis à Juiz de Fora, au Minas Gerais, et il fait comme ci, comme ça. Il fait un peu doux, ni froid, ni chaud. Ah oui, 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 je comprends.
mais j'aime beaucoup le froid, l'hiver. Ah, j'aime aussi, vous savez. Et à l'école, alguém falou aqui, olha, toilette e abajur também. Oui, voilà. Les toilettes à la maison et l'abajur, c'est une lampe, oui. C'est une lampe pour Oui, la chambre, pour mettre au salon. Et les toilettes, c'est pour aller à la maison, pour faire les besoins naturels. Oui, des oui, c'est questions? ça. Vous avez des questions en français, les amis de Joana? Até eu falei, tá vendo? Morrer de vergonha. Oui, oui. Alors, acho que achei. Achei chique. O Ricardo é o professor de biologia. Nossa, ele achou chique. Ah, d'accord, achei chique, agora que eu vi. É porque não parece para mim. Voilà. Moi aussi, j'adore la biologie. A Josi Toledo, minha amiga querida da faculdade de letras, professora também, guerreira. Amo, 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 amo. Josi, beijo para você e para suas crianças lindas. Acompanho à distância. Oui? Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci, Bon, pourquoi? oui, ouais. Pas de problème. Elegante, me desculpe. Eu estou aqui de novo, estou à sua disposição. Não. Muito obrigada, Léo. Agradeço muito esse papo, essa conversa. Essa live vai ficar salva, tá? E vai para, além de ficar no Instagram da escola, ela vai para o canal do YouTube da escola, então ela fica lá disponível para os meninos. É bem, bem legal. E na semana que vem, na quarta-feira, a gente tem aqui a professora de português, a Carol, tá? Carol Prete, professora de português. Eu não sei qual é o tema, não foi me passado, mas já estou avisando que semana que vem, às 4 horas da tarde, tem de novo live aqui no Instagram da escola. Não deixem de vir. Falta menos de 1 minuto, Léo. Então, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci, Kesner. Merci, les amis. Tchau, obrigada, gente. Obrigada, muito obrigada, Léo. Merci à toi pela invitation. Merci. Ciao.